E aí, pessoal, essa é a nossa primeira aula de EBD online. Eu não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, mas estamos aí para a gente continuar aprendendo a Bíblia. A nossa aula de hoje vai falar sobre os atributos de Deus. Mas o que é isso? É o que você vai descobrir aqui. Tipo, todas as substâncias, tudo que existe tem características. Se eu falar qual é a característica tipo do algodão? O algodão é branquinho, como é que é o negócio? Macio, né? Várias coisas têm características. E Deus também possui características. E as características de Deus a gente chama de atributos de Deus. Grava na sua mente. Atributos de Deus. As características de Deus nós chamamos... Você não falou? Era para você falar. As características de Deus a gente chama atributos de Deus. Beleza? Então esse é o nosso tema da aula que você vai assistir a hora que você quiser. E beleza, então será que a aula de EBD tem vinheta? Não sei. Se tiver, o editor quiser, rola a vinheta. Como eu disse, Deus ele possui características próprias, e essas características a gente chama de atributos de Deus. Existem dois tipos de atributos de Deus, dois tipos. Os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Então se liga, existem dois tipos, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Vamos ver se você vai saber essa, hein? Existem dois tipos, os atributos e os atributos... Boa! Não sei se você acertou, mas para mim tá tudo. Qual a diferença dos dois? Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus comunica conosco, ou seja, são características de Deus que Ele colocou em nós. E o que são as características incomunicáveis? São aquelas características... Opa, quase que meu iPad cai aqui. Quais são os atributos incomunicáveis? São aquelas características de Deus que é somente dele, ele não comunica. Ou seja, são características exclusivas de Deus. Se você entendeu isso, tá joinha, já tá ali, ó. Os atributos comunicáveis é aquele que Deus comunica conosco e os incomunicáveis é aqueles que são exclusivos dele. Hoje nós vamos falar somente dos atributos incomunicáveis. E na próxima aula nós vamos falar dos atributos comunicáveis, valeu? A primeira característica incomunicável de Deus é a infinitude divina. Mas o que é isso? Pergunta-me você, vou te dizer. Para explicar, eu vou dar um exemplo. O exemplo é o seguinte. Uma pessoa pode ser muito paciente. Pensa numa pessoa que é paciente. Mas essa pessoa tem limites. Chega um momento que ela não consegue se conter e chega um momento da paciência dela que, de certa forma, ela perde a paciência e explode. O mesmo não acontece com Deus. A paciência de Deus, por exemplo, é infinita. Ele tem paciência. O amor dele é infinito. Lamentações 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, essa infinitude divina é a capacidade que Deus tem de estar livre de qualquer limitação. Deus não tem limitação. Então, é o primeiro atributo incomunicável. Segundo atributo incomunicável de Deus, Deus não muda. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não muda. E esse atributo, uma palavrinha mais bonita, chama imutabilidade. A imutabilidade divina. Deus não muda. Mas um alerta, a gente não pode confundir Deus não mudar com Deus não se mover. Não é de mover, tá ligado? Não é, vou me mover. Não é isso de Deus não muda, de que ele não se move, não quer dizer que Deus é uma estátua e fica lá parado sem mudar. Agora ninguém pode se mexer, estátua. Tá. Não é isso. A parada é, Deus não muda de opinião. Deus não muda o plano que ele tem. Número 3, vamos ao terceiro atributo incomunicável de Deus.
autoexistência divina. O que significa isso? Significa que ninguém criou Deus. Ele existe, ele é. Ele autoexiste. Dizer que ele autoexiste é a mesma coisa que dizer que Deus sempre existiu. Ele não foi criado, ele criou todas as coisas. Beleza? Agora, aqueles atributos que certamente você já ouviu falar. Onisciência, onipotência, onipresença. Esses também são 3 atributos de Deus. O que é a onipresença? Deus está presente em todo lugar. O que é a onipotência? Deus tem todo o poder. O que é a onisciência? Deus tem todo o conhecimento ou conhece tudo. Esse vídeo está acabando, mas vamos concluir. Primeira coisa, nós mudamos cotidianamente. Todos os dias a gente tem uma opinião diferente, a gente hoje gosta de ter um crush X, amanhã não tem mais, então a gente muda, mas Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Segundo, como fomos criados por Deus, nós necessitamos de Deus para viver e para se manter. Ele não, ele autoexiste, ele não foi criado, ele é totalmente independente. Nós somos limitados e finitos, mas Deus tem o atributo da infinitude, lembra? Se não lembra, volta um pouquinho no vídeo. Nossa presença é limitada, nosso poder é finito, nosso conhecimento é mínimo. Mas olha Deus, Deus não tem limites, não conhece limites, Deus é todo-poderoso e conhece minuciosamente as coisas. Os atributos incomunicáveis nos faz perceber a grandeza do nosso Deus. E pela grandeza do nosso Deus nos leva à adoração. Adorar um Deus que é grande. Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa aí. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno. Essa foi a nossa pequena aula de hoje. Eu vou fazer um pequenino resumo. Hoje nós começamos a falar dos atributos de Deus. O que são atributos? São características. Existem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis são os atributos ou características de Deus que ele comunica para nós. E os atributos divinos incomunicáveis são atributos ou características exclusivos de Deus. Hoje nós falamos dos atributos incomunicáveis, que são exclusivos. São eles: a infinitude divina, a imutabilidade divina, Deus não muda, a autoexistência de Deus, ele não foi criado, ele sempre existiu, a onipresença, a onipotência e a onisciência. O que significa? Onipresença, Deus está presente em todo lugar. Onipotência, Deus tem todo o poder. E onisciência, Deus tem todo o conhecimento. No nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre os atributos comunicáveis, que são as características de Deus que ele comunica conosco. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima, valeu!